estou aqui muito agradecida a essa equipe que me convidou e me deu mais essa oportunidade de aprendizado. Nós vamos falar sobre suicídio, e o suicídio, a princípio, eu coloquei uma visão do mundo de hoje com relação ao suicídio, para que depois a gente aborde a visão espírita. Então, para onde eu aponto esse aqui? Para cá. Certo. Então, como vocês podem ver, essa é uma fonte do Ministério da Saúde, e a gente sabe que, desde 2002 até 2014, quando foi feito o último levantamento, a idade básica principal de acometimento de seres humanos por suicídio foi entre os 15 e 29 anos de idade. E houve um acréscimo, saiu. Houve um acréscimo nesse período de cerca de 10%, né, de aumento de casos. Entre 1980 e 2014, essa realidade é brasileira, é a fonte do nosso Ministério de Saúde. Então, houve um aumento de 27,2% de casos de suicídio no Brasil. E a gente tem uma proporção, né, 2.898 suicídios para cada 30 mil homicídios. Então, a gente percebe que é uma incidência muito alta, fora os casos que não são notificados. São notificados como óbitos comuns. O Brasil, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, ele é o 8º país no ranking mundial de suicídios. Coloca a gente numa posição entre os 10 primeiros países. E o interessante é perceber que a gente perde para o Canadá, que é um país extremamente desenvolvido, e a gente perde para os Estados Unidos. Esses países, a gente acredita que o índice de suicídio esteja diretamente relacionado à pouca necessidade que as pessoas têm de lutar pela própria sobrevivência. Como são países em que são dadas plano de saúde, dado um salário, às vezes, né, os Estados Unidos até nem tanto, mas o Canadá principalmente, salários adequados, bom plano de saúde, boas condições de moradia. Então, esses indivíduos não têm tanto por que lutar. E também o Canadá, ele tem o inverno de 6 meses. E desses 6 meses, durante 3 meses, o indivíduo fica preso dentro de casa, porque a neve cresce até 4 metros. Então, cobre as casas e eles têm necessidade de entrar para as cidades subterrâneas para poder viver. Só que não ver o sol é uma das coisas que mais interfere no Canadá para o índice de suicídios aumentar. Bom, o suicídio ele é responsável, numa estatística mundial, também pela Organização Mundial de Saúde de 2014, por uma morte a cada 40 segundos no mundo. Então, é realmente uma estatística assustadora. Entre os jovens de 15 a 29 anos, existem causas mais frequentes, como a depressão, alguns jovens que abusam de drogas, que abusam de álcool, mas principalmente existe um histórico. E neste histórico existem os casos de violência sexual, os abusos, não só sexuais, mas os abusos morais também, né? A violência doméstica, que é uma causa muito frequente, o bullying, que está tanto na moda agora, todo mundo fala deste bullying. E o mais interessante é que o principal bullying é o bullying sobre a obesidade infantil. Então, é aquela criança que vai para a escola e começa a ficar com vergonha de ser gordinha. Porque, infelizmente, as crianças elas têm um filtro muito pequeno de pensar se elas vão magoar ou não. Elas têm esse hábito de fazer críticas. E não é por maldade, mas um pouco responsabilidade nossa de pais, que não ensinamos corretamente, e um outro tanto porque as crianças são extremamente sinceras.
Além disso, a opção sexual, que cada dia mais cedo a gente percebe que as pessoas estão se definindo sexualmente, e muitas vezes essa opção sexual não sendo uma opção sexual cartesiana, uma opção sexual que todo mundo diz correta, aí isso incorre na dificuldade do indivíduo entender que na sociedade a gente hoje aceita qualquer opção. E aí as críticas levam muitos indivíduos a cometerem suicídios. Outra questão importante é a competitividade do nosso mercado. Então, é interessante, o maior grupo de risco é dos estudantes de medicina. A competitividade nessa classe de trabalhadores e de pessoas que estão se preparando para o mercado de trabalho é uma competitividade tão grande que exige que o aluno seja o melhor. E aí, essa coisa de estar se preparando na medicina, o risco de poder perder vidas e etc., faz com que o estresse seja tão grande que os indivíduos são mais suscetíveis a cometerem suicídios. E, por último, os fracassos amorosos, né? Que a gente, com certeza, todos nós já vivemos um, né? Bom, entre adultos, a coisa muda um pouquinho. As causas mais frequentes são a depressão, principalmente a partir dos 50 anos de idade. É uma causa muito frequente e anda junto com a solidão. Os nossos idosos são muito solitários hoje. E essa solidão faz com que o indivíduo pense que não tem mais nada a perder. Além disso, o abuso de drogas e álcool, que é comum tanto na idade adulta quanto na juventude. A violência doméstica, principalmente com relação às mulheres e aos idosos. Questões financeiras em geral. Quem vive no Brasil sabe que a gente não consegue saber se vai ganhar dinheiro suficiente para pagar todas as contas, né? Então, isso pode fazer com que a gente fique favorecido ao pensamento de que não tem outras opções. Além de tudo, os relacionamentos amorosos, que são fracassados, né? A traição, que é muito comum na idade adulta, e alguns fatores familiares. Bom, como é que a gente pode suspeitar essa introdução minha com relação a isso? Eu sou neurologista, então eu trabalho muito com esse tipo de paciente. Então, como que a gente suspeita dos casos de tendência a suicídio? Indivíduos normalmente isolados, eles são mais solitários, eles pedem para ficar sozinhos, normalmente dentro do quarto, luzes apagadas, mesmo durante o dia, sonolentos, depressivos, indivíduos que têm baixa autoestima, não se enxergam bonitos, principalmente, indivíduos que ganham peso demais, que usam bebida alcoólica demais, ou que até sejam usuários de drogas, né? Pessoas que têm ideação constante de morte. Todas as vezes que elas vão conversar, elas falam de morte. A gente tem também uma coisa que é interessante, que é essa coisa de dizer que as providências finais. Então, num certo momento, o indivíduo começa a idealizar o seu velório, compra o túmulo, né? Às vezes a gente fica pensando assim, ele está sendo prático, ele vai só deixar tudo organizadinho para caso aconteça. É importante a gente ficar bem atento, porque isso pode ser um indício de que o indivíduo está querendo pôr fim à própria vida. Outras coisas, como tentativas anteriores de suicídio, hipocondria, que quer dizer abuso de medicamentos, o indivíduo que toma remédio todos os dias para um monte de coisas que nem sempre ele sente, de indivíduos que compram armas na idade adulta, certo? A convivência com grupos de comportamento destrutivo, a gente vê muito isso entre pessoas que são muito adeptas daquele rock and roll pesado, né? Então, as músicas, elas exortam o suicídio, elas falam de morte, e as pessoas que convivem com isso, tem alguns outros grupos, que são esses skinhead, esses black, não sei das quantas, que o pessoal vive de máscara. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de aglomeração que tenha um objetivo destrutivo. As delinquências em geral, né? Crianças, adolescentes e adultos que se comportam de maneira delinquente,
Pais ausentes, histórico de pais ausentes. E é complicado porque hoje a gente vive num mundo que exige que a gente trabalhe demais, mas o que eu digo para todos os pais que podem receber esse conselho de uma maneira muito amorosa, é que não adianta a gente pensar em quantidade de ficar, mas sim em qualidade do ficar. Então, se nós ficamos com os nossos filhos 2 horas por dia, que nessas 2 horas nós possamos ter bons pensamentos, boas atitudes e principalmente uma atitude educativa. E aí sim, os nossos filhos vão perceber que eles são importantes para nós. Além disso, crianças que exibem, jovens que exibem atividade sexual precoce. Então, e a gente vê isso muito hoje em dia na nossa sociedade, essa sexualidade muito precoce a gente vê crianças, dançando funk, com movimentos extremamente sensualizados, de batom, usando shorts pequenininhos. Então, os pais que permitem que isso aconteça não vão conseguir enxergar o desespero que essa criança vai ter quando ela realmente tiver que encarar uma sexualidade precoce. E isso for uma consequência para sempre na vida dela. Então é importante que a gente fique muito de olho nessa opção de ter atividade sexual muito precoce. O tabagismo excessivo também é um suicídio lento e progressivo. E as desordens psiquiátricas em geral. Os transtornos psiquiátricos, eles tiram do paciente o discernimento entre o certo e o errado. E aí a tentativa de suicídio é uma coisa muito tranquila para eles, muito natural. Existem fatores que precipitam, que ajudam o indivíduo poder pensar assim, não, realmente não tem mais nada para eu fazer e agora eu vou me matar. Então, uma das coisas que a gente pode olhar muito é o álcool. O álcool constante na vida de uma pessoa, que gera uma depressão significativa, a ingestão de álcool como uma forma de ter coragem. A gente vê muito isso, filme, novela, as pessoas falando bem assim, e até na nossa convivência do dia a dia, as pessoas dizendo assim, nossa, eu vou ter que tomar uma para criar coragem. Então, esse tomar uma para criar coragem, no momento do suicídio, ele é muito importante, ele é fundamental, porque o indivíduo se intoxica com álcool e aí ele tem coragem para tudo. Ele perde a noção de que estaria fazendo alguma coisa errada. O uso de arma de fogo em casa, também é um fator muito precipitante, porque facilita demais uma arma de fogo carregada e eu totalmente necessitando daquele momento de desespero. O abuso do álcool, pega a arma e pronto, acabou. Bom, existem fatores que protegem os indivíduos. E aí a gente, pensando nisso, a gente deve sempre estar próximo desses fatores. Como, por exemplo, o casamento, não obrigatoriamente casamento no papel, mas o companheirismo. Porque às vezes a gente sabe que tem casamentos no papel que são só no papel. E a gente está dizendo aqui é da parceria do dia a dia. É daquela pessoa que está sempre ao seu lado para te ajudar, para te manter em condições de ser um indivíduo feliz, um indivíduo amado. Essa sensação de ser amado, ela protege muito as pessoas do suicídio. A família, a constituição familiar, família não quer dizer que são muitas pessoas. 2 pessoas constituem uma família, se essas 2 pessoas se respeitarem e se amarem. Então, quanto mais pessoas se respeitando e se amando, melhor será a sua condição familiar. Além disso, ter amigos. Ter amigos principalmente que te falem a verdade. O amigo não é aquele que bate no seu ombro. O amigo é aquele que te oferece o ombro para você chorar quando você precisa. Além disso, a gravidez e a maternidade, as mulheres, por incrível que pareça, as mulheres são extremamente mais protegidas, porque a mulher, a partir do momento que ela tem filho, ela gera um laço tão grande com esse filho, que a preocupação dela vai ser sempre mais essa maternidade. E mesmo ela estando em condições traumáticas, em condições de dificuldade muito grande, ela vai pensar 2 vezes antes de fazer isso, porque ela tem um filho para criar. A nossa instabilidade financeira é um fator bem difícil
da gente controlar, mas a gente tem que pensar o seguinte: o que é mais importante? O bem material ou o bem espiritual? Então, se nós temos o bem espiritual, o bem material, ele vem conforme o nosso merecimento. Então, nós temos que agir todos os dias das nossas vidas lutando para que nosso merecimento seja tão grande que nós possamos ter as nossas provisões diárias. Bom, além disso, o uso de medicamentos antidepressivos também ajudam muito. Então, recorrer a um médico quando nós estamos em dificuldade é a melhor coisa que a gente pode fazer, porque o médico vai prescrever uma medicação e vai tentar nos tirar dessa condição. Agora, eu sempre digo o seguinte para os meus pacientes: não adianta só o remédio. Nós temos que curar o nosso pensamento, curar a nossa alma. E isso a gente faz juntamente com um bom psicólogo. As casas espíritas normalmente têm o tratamento espiritual. Então, recorrer a esse tratamento espiritual, estar em contato com a doutrina, ler os nossos livros, a gente pode entender devagarzinho que a gente tem uma missão e que a gente escolheu isso. Então, por fim, a nossa vida é uma atitude que não vai nos trazer nenhum benefício. Além disso, o tratamento das desordens psiquiátricas em geral, porque, como eu falei, alguns doentes psiquiátricos perdem completamente essa noção do que é certo e o que é errado. E a religiosidade, como eu já me referi. A doutrina espírita é uma doutrina muito consoladora, então ela ajuda muito essas pessoas que têm tendência. Bom, agora entrando na visão espírita do suicídio. Os livros, a obra de Allan Kardec, as nossas obras básicas, elas se referem muito ao suicídio. Eu recomendo a leitura das perguntas 943 a 957 do Livro dos Espíritos, que discute o tema, aponta as causas, aponta as consequências, e é importante a gente ler. Sempre que a gente tiver um tempinho, a gente deve ler essa parte. Principalmente se a gente tiver alguém em casa, no nosso culto no lar, a gente abordar o assunto de maneira carinhosa e de maneira religiosa. A segunda leitura interessante é o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que no capítulo 5 das Bem-aventuranças vai falar bem-aventurados os aflitos, que foi a leitura de hoje. E realmente, quando a gente percebe que os aflitos, eles precisam de ajuda e são pessoas que estão nos ajudando a crescer, e nós começamos a compartilhar e respeitar isso, a coisa muda de figura e o tendente a suicídio, ele começa a perceber o quanto não é necessário interromper a própria vida. O livro Céu e o Inferno, no capítulo 5, na segunda parte, também relata experiências suicidas e o que acontece principalmente no estado da erraticidade, ou seja, depois que eles desencarnam e como que fica a vida deles depois do desencarne. Na pergunta 944, a gente vê nitidamente a resposta que os espíritos nos dão. Então, nós temos o direito de dispor da nossa própria vida? Não. Só a Deus consiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão de uma lei divina. Se é assim, o suicídio é um ato de suprema rebeldia à vontade de Deus. Isso foi dito por Emmanuel. Nós temos dois tipos de suicídio, o suicídio direto e o suicídio indireto. O que é o suicídio direto? É o suicídio premeditado. O indivíduo ele sabe que ele vai se suicidar e ele programa todo esse suicídio. E, recentemente, nós tivemos um caso aqui em Goiânia, um caso que a gente se preocupou muito em orar por essa pessoa. Era uma pessoa com a qual a gente convivia, e essa pessoa decidiu que ia se matar. Então, ele tinha uma coleção de facas muito bonitas, facas importadas, caríssimas, e ele mandou amolar essas facas um mês antes. E depois, como ele era um cirurgião, ele chegou num lugar onde estava em obras, que era uma clínica que ele ia construir, e marcou o próprio pescoço, anatomicamente, com uma caneta, marcou o pescoço, uma caneta dessas de marcação de cirurgia, foi lá, marcou o pescoço exatamente em cima da veia jugular. E veio com essa, anestesiou
o local, veio com essa faca e perfurou a jugular. E ficou deitado no chão, sangrando até morrer. A gente fica assim, nossa, como é que uma pessoa faz isso? Uma pessoa que tinha todas as condições do mundo, condição financeira não era o que faltava para ele, mas um indivíduo que a gente desconhece a dor e as necessidades dele. Então, não nos cabe julgar. Nos cabe olhar para esse irmão com muito carinho, desejando a ele que esse tempo que ele vai passar nas áreas de provações, que ele seja iluminado, que ele seja apoiado e protegido pela espiritualidade superior. Mas é interessante a gente ver um caso assim, porque a gente às vezes acha que isso não existe. E existe em qualquer lugar do mundo, em qualquer classe social, em qualquer sexo, em qualquer dificuldade que a gente passe. Eu acho que todos nós, sem nenhuma hipocrisia, já pensamos que era o fim do caminho. Mas, graças a Deus, nós somos suportados por uma doutrina que nos consola e, portanto, a gente pensa duas vezes. Né? Bom, e o suicídio indireto? O suicídio indireto é aquele que o cara não premedita. Ele não tem intenção de se suicidar, mas ele passa por uma dificuldade muito grande, vai lá no bar, bebe, cria coragem e pula do prédio. Então, esse é o suicídio indireto. Parou de novo. Aguento. Obrigada. Bom, quais são as consequências do suicídio na visão espírita? O que acontece com o indivíduo que se suicida? Uma das coisas que a gente mais entende, né, se vocês lerem o livro Memórias de um Suicida, que é um livro fantástico e extremamente doutrinário, é um livro que fala sobre o suicídio, ensina sobre o suicídio, além de ensinar muito sobre a visão espírita e ensinar muito sobre a nossa doutrina. Então chama Memórias de um Suicida. O que a gente vai ver? Que o indivíduo continua o mesmo sofrimento, porque nós sabemos que a vida é eterna. Então ele dá fim à carne, mas ele continua com o mesmo sofrimento. E muitas vezes um sofrimento aumentado. Porque aí sim, ele está no plano espiritual e tem toda a consciência do que aconteceu com ele. Além disso, ele não vai para a colônia Nosso Lar. Ele vai para as zonas de sofrimento. Por quê? Porque ele precisa desse momento. Ele precisa estar nessa zona de sofrimento. E aí, nessa zona de sofrimento, a dor, além de ser muito grande, ele mantém as dores físicas, porque muitas vezes eles dão um tiro na cabeça, então a cabeça dói demais, ele enxerga a cabeça sangrando. Deve ser uma situação extremamente angustiante. E esse indivíduo normalmente ele tem pesadelos, recordações de todos os momentos que levaram ele ao suicídio, do ato do suicídio em si, e ele ainda pode ter flashes do sofrimento da família. É permitido para que ele entenda o tamanho do problema que ele criou. Não só para ele, mas para tantas outras pessoas para as quais ele causou muito sofrimento. Além de tudo, ele vai provocar uma cicatriz. Primeiro ele lesa o perispírito e depois ele vai provocar uma cicatriz. Cicatriz essa que ele vai levar no perispírito dele para todas as próximas encarnações. Então a gente pensa muito nisso, porque essas cicatrizes vão gerar dificuldades nas próximas encarnações. Principalmente, ele reencarna com a mesma tendência suicida, até ele perceber que este não é o caminho. Bom, além de tudo, ele vai desperdiçar aquela encarnação, que ele se suicidou, então ele morreu precocemente, morreu muito antes do que estava programado, e desperdiçou essa encarnação. Desperdiçando essa encarnação, ele desperdiçou também todas as oportunidades que ele teria de crescimento nessa vida. Além disso, se a gente lê o Livro dos Espíritos, na questão 957, na pergunta, eles falam quais, em geral, com relação ao estado de espírito, as consequências do suicídio. E os espíritos respondem, variadas e imprevisíveis. Principalmente o desapontamento, porque o suicida é uma pessoa que está tentando pôr fim a um sofrimento.
Por isso que ela acaba com a própria vida. Ela quer parar de sofrer. E o que acontece? Ela vai para um lugar onde ela vai sofrer muito mais. Então gera uma sensação de fracasso do próprio suicídio em si, né? Além disso, alguns espíritos eles espiam essa falta imediatamente. Principalmente aqueles que tentam e não logram êxito. Eles não conseguem se suicidar, então eles só tentam, né? Há um tempo atrás eu atendi uma menina que pulou do 12º andar. E o vento, que estava batendo no prédio, mexeu com o corpo dela e jogou ela dentro da piscina. E ela só quebrou as 2 pernas. Mas para ela foi uma oportunidade maravilhosa, porque ela teve uma consciência da atitude e reverteu toda uma situação. Então, mas foi um trabalho muito difícil dela se reaceitar, se reprogramar na vida, se colocar diante das pessoas com essa sensação da vergonha da tentativa do suicídio. Então é um aprendizado muito grande, mas um aprendizado baseado em muita dor. É por isso que eu digo que a gente tem que respeitar sempre as pessoas sem julgamento. E o aprendizado também pode vir tardiamente, ou seja, nas outras encarnações, em que o indivíduo pode vir com uma doença grave e a vida vai ser ceifada muito cedo. E ele talvez não entenda durante o período que ele está encarnado, porque nós temos a bênção do esquecimento, mas ele pode passar a entender quando ele desencarnar novamente e perceber, olha, a vida me foi tirada de uma maneira muito difícil, porque eu não valorizei essa vida. E agora eu perdi uma outra vida. Então, na próxima encarnação, eu vou tentar valorizar ao máximo esse presente que Deus nos dá, que é o presente da vida. O suicida no pós-morte. Então, ele perdeu o corpo físico. O que acontece? Ele pensa, eu não sei se vocês já frequentaram reunião de desobsessão, mas as nossas reuniões de desobsessão, o que a gente mais vê? A gente vê espíritos que não entenderam que morreram. Eles percebem que alguma coisa mudou, eles percebem que tem alguma diferença, eles percebem que tem um tiro no peito, um tiro na cabeça, sei lá. Eles percebem tudo isso, mas eles não conseguem perceber que eles estão mortos. O corpo físico morreu. E aí eles têm um sofrimento muito grande quando a gente tem que doutriná-los para entender que eles ceifaram a própria vida precocemente. Além de tudo, ele está percebendo as feridas sangrando e depois o corpo dele apodrecendo, que normalmente ele fica ligado nesse corpo físico, enquanto ele não percebe que ele já terminou com essa vida, com essa encarnação. Então ele tem aquela ligação com o corpo físico e essa ligação com o corpo físico, ele vê esse corpo físico em putrefação. Imaginemos que deve ser um sentimento muito angustiante de perceber que o seu corpo está se desintegrando. Além disso, é uma coisa muito importante para a gente pensar. Se existe uma programação, por exemplo, para um indivíduo viver 80 anos e ele se suicida aos 40, ele pode ficar nos umbrais durante 40 anos, até ele cumprir a programação. Nós não conseguimos imaginar como seria isso, mas a gente consegue se apiedar das pessoas que estão assim, porque a gente fica pensando, 40 anos de umbral não deve ser fácil, né? Então, gente, e além de tudo, eles carregam culpa, que é uma coisa tão difícil, a gente carrega culpa de coisas tão mínimas, e isso já nos dói tanto. Imagina a culpa de você ter interrompido uma vida precocemente. E o processo de expiação, ele pode se passar tanto nas zonas purgatórias, como eu falei, quanto nas próximas encarnações. Mas ele virá. Não existe como não vir. É lei de causa e efeito. O que a gente faz, a gente vai sentir as consequências. E aí, o que eu posso fazer para ajudar o meu irmão que esteja nesse problema tão grande, ou para me ajudar? Pode ser eu. Ninguém está livre desses momentos de desespero. Então, a lei primeira de Jesus Cristo é a lei do amor.
Todos nós precisamos aprender a amar. Muitas vezes a gente fala assim, eu sei amar, eu vou no centro e eu rezo e etc. Isso é um bom caminho, isso é um bom começo. Mas amar de verdade tem que sair do nosso coração. E essa saída do nosso coração é sorrir. É dizer bom dia, está nas mínimas coisas, quando a gente começa a fazer e a gente começa a expandir essa nossa capacidade de amar. Então, dizer bom dia para as pessoas, mas eu não conheço, não interessa. Eu vou dizer bom dia para qualquer um. Eu vou sorrir para as pessoas. Eu vou evitar as situações que me deixam triste, ou eu vou evitar as situações que me deixam muito irado, né? É sempre importante a gente estar se livrando das coisas ruins e cultivar os melhores pensamentos possíveis. E também pedir para o nosso anjo de guarda todos os dias, me intui, me inspira, me diga o que fazer hoje para que eu possa crescer e melhorar. Todos os dias de manhã, quando a gente acorda, esse pedido para o anjo da guarda tem um poder que a gente desconhece. E o poder da oração. Então, a gente pode orar, a gente pode compreender, a gente precisa, principalmente, respeitar as pessoas que estão passando por necessidades. Dizer não a qualquer tipo de julgamento é totalmente desnecessário. A gente não pode dizer assim, nossa, fulano tentou se matar. Ai, meu Deus, coitado. Essa piedade já é uma coisa da qual o indivíduo não precisa. Nós não precisamos nos apiedar. Nós precisamos amar as pessoas que têm essas dificuldades. De toda maneira, a gente tem, com o conhecimento da doutrina, a gente tem a responsabilidade sobre todas essas dificuldades. Por quê? Porque nós sabemos da lei da causa e efeito, então nós sabemos que tudo que nós fazemos vai ter consequências, então nós sabemos que temos que fazer as melhores coisas para que as consequências sejam as melhores possíveis. Nós sabemos da pluralidade das vidas, ou seja, nós sabemos que vamos reencarnar quantas vezes forem necessárias, e isso significa muitas vezes, né? Eu assisti uma palestra no Congresso Espírita que um físico dizia que todos nós que estamos vivos hoje já temos mais ou menos uma média de 2.500 a 4.000 encarnações. Então imagina, né? A gente já ainda é tão imperfeito, o que a gente já pode ter sido, né? E nós estamos em processo evolutivo. Principalmente quem conhece a verdade da doutrina espírita. É um processo evolutivo esse conhecimento. Além de tudo, a gente sabe que a gente precisa crescer. E essa necessidade do crescimento também é uma coisa que a gente pode passar para os nossos amigos ou para nós mesmos, sabendo que o crescimento, ele principalmente é permeado pelas dores. E aí as dores, muitas vezes a gente maldiz. Na verdade, a gente devia ser grato por todas as dificuldades que a gente passa na vida, porque essas dificuldades são muito educadoras. Nós, infelizmente, como seres humanos, aprendemos muito mais na dor do que no amor. Né? A gente sabe disso, a gente sabe das nossas próprias experiências. Eu trouxe para vocês, é um pouco impactante, mas é uma coisa que eu acho super importante, é que a gente veja o que os próprios suicidas falam. Então, eu vou ficar do lado de cá que eu leio melhor, mas veja bem, a carta de um suicida. Esse rapaz é um rapaz americano, ele se suicidou no dia, ele se suicidou e no dia 2 de janeiro de 2011, foi isso mesmo, ele se suicidou nessa data. E nessa data ele deixou uma carta. Essa carta não era endereçada para ninguém, era endereçada para quem achasse o corpo. Porque a história de vida desse rapaz era uma história muito triste, muito difícil. Eu trouxe alguns trechos, a carta é a minha vida. Os danos que foram feitos ao meu corpo ainda me impedem de usar o banheiro normalmente. Mas agora é menos um impedimento físico do que propriamente um lembrete diário do que foi feito para mim. A maior parte da minha vida tem sido um sentimento de estar morto por dentro, esperando que o meu corpo chegue a este mesmo estado, ou seja, que o meu corpo morra também. As trevas me acompanham
desde o momento em que eu acordo. O álcool também foi algo que me deixava escapar das trevas, mas elas sempre me encontravam depois, sempre irritadas porque eu havia tentado escapar, e me faziam pagar por isso. Ninguém que eu namorava era a pessoa certa, e penso que se eu tivesse encontrado a pessoa certa, eu a teria esmagado. Eu passei a minha vida tentando magoar as pessoas, e magoei muito. Hoje será a última vez. Estou preparado para a morte. Estou preparado para a dor que eu estou pronto para já não existir. Eu também gostaria de me dirigir à minha família, se é que você pode chamá-los assim. Eu desprezo tudo o que eles defendem e eu realmente os odeio. Eu sinto muito pela dor que isso causa e eu realmente queria que eu tivesse outra opção. Espero que esta carta explique por que eu precisava fazer isso. Se você não consegue entender essa decisão, espero que você pelo menos possa me perdoar. Ele escreveu essa carta para qualquer pessoa que encontrasse o corpo dele. E a gente sente um nó na garganta quando a gente lê isso. Porque essa pessoa pode estar do nosso lado e a gente não perceber. Existe também a psicografia de um suicida. Então, o que é este suicida? Esse é um deles. Ele diz, isso ele já suicidou e ele já passou por todas as provações e ele já está psicografando. Então ele diz, eu desejaria ter forças para gritar ao mundo inteiro, a morte não existe. Meu coração se encontra ainda opresso e sofrido. Quanta saudade! Minha mente vazia e oca de pensamentos dignos me faz recordar o dia fatídico. Ah, se eu pudesse voltar atrás. O que eu não daria para estar novamente naquela janela do 18º andar e ter alguém que me dissesse, não vá, não pule, você é importante para mim. Os meus problemas se intensificaram e as minhas dores triplicaram. Sim, dores quase físicas. Meus ossos quebrados e esfacelados da queda. O sangue a jorrar intermitente. O que fizera eu contra mim mesmo? A nossa vida física é uma oportunidade divina que nos foi confiada para levarmos a nossa cruz até o fim. O autoextermínio, que é o suicídio, é ato impensado de quem não está com juízo na cabeça. Convido a pensarem naqueles que ficam. Corações quebrantados de dor. Outros culpados por não terem feito mais. Outros ainda desesperados, porque podiam mudar alguma coisa e não o fizeram. Não é justo imputarmos tudo isso às pessoas que nos amam. Cada uma delas age e faz o que pode para nos auxiliar. Um espírito fraco, ele assina, né? Um espírito fraco que um dia se deixou enlear pelas teias do suicídio. Essa psicografia foi feita pelo médium Wellerson Santos em 2010. E só para finalizar, um segundo suicida, que eu achei bastante interessante, ele também psicografou, e ele disse, e logo que o barulho me deixar a cabeça, deve ter dado um tiro na cabeça, né? E acerenar o coração, serei de novo seu filho. Ele está escrevendo para a mãe dele. Caminharei ao seu lado, lembrando que as preces que a sua ternura e o carinho de minha querida tia me puseram nos lábios, ensinando-me a esperar por Deus de mãos postas. Serei um novo homem. Cuidarei do futuro e saberei sofrer, sem revolta, em meu próprio proveito. Façam por mim o que ainda não posso fazer. Ensinem que o suicídio é um despenhadeiro nas trevas e digam a quantos sofram no mundo que a dor é bendita e que a vida se aperfeiçoa por ela em nome de Deus.
orem por mim, mas confiem no Filho que o sofrimento está renovando. E se posso trazer algo a vocês, minhas duas mães do coração, se posso oferecer-lhes alguma coisa, ofereço a promessa de ser melhor amanhã. Recebam todo o carinho e arrependimento com muito amor e confiança do Filho reconhecido. Esse era José Teodoro Caldeira. Essa carta foi publicada no Triângulo Espírita no ano de 1970. É uma psicografia do Chico. Fica para vocês uma conclusão que é de todos nós a responsabilidade sobre todo o irmão que sofre. Tem dificuldades e não consegue, por algum motivo, perceber que há possibilidades de reverter situações, por mais difíceis e dolorosas que sejam. Se estivermos atentos, orando e vigiando, aprendendo a amar, perdoando a nós mesmos e aos outros, e plantando as sementes de dias melhores, com certeza colheremos dias maravilhosos e pessoas reformadas. Que possamos dar colo amoroso e ombro amigo a todos os desamparados emocionais. E, se o desamparo for de nós mesmos, que aprendamos a pedir socorro. Eu encerro a minha palestra agradecendo por vocês terem ouvido e como me foi pedido para fazer a prece, eu peço a todos que agora fechem seus olhos. Vamos nos conectar com o plano espiritual, agradecendo pela oportunidade maravilhosa que temos de ouvir a sua doutrina, mestre querido, e de perceber o quanto o Senhor nos orienta e vela por nós. Agradecemos pelas palavras proferidas, que sabemos não serem do palestrante, e sim uma programação da espiritualidade. E te pedimos, mestre amigo, que os nossos corações e pensamentos sejam terras férteis, para que o Senhor possa plantar boas sementes e para que elas possam germinar, trazendo árvores de bondade, misericórdia e amor. Que nós possamos nos resignar com humildade e entender que todas as dificuldades que enfrentamos nas nossas vidas são necessárias para o nosso crescimento espiritual. E que nós possamos, além de tudo, nós possamos ser gratos todos os dias, não só pelas coisas boas que temos, mas por tudo que vivemos, entendendo que o nosso crescimento é baseado em todas as nossas experiências. Mestre amigo, felizes demais pela sua presença entre nós, encerramos esta conversa amiga com as suas bênçãos, pedindo que o Senhor nos oriente todos os dias, que o Senhor nos mostre o melhor caminho, que o Senhor renove a nossa fé e nos torne cada vez mais instrumentos da sua paz. Que assim seja.